Pare tudo agora mesmo. Não saia deste vídeo, porque o que vou te revelar nos próximos minutos vai mudar sua vida financeira para sempre. E se você perder isso, pode ser que você nunca mais tenha outra chance de ouvir esta verdade que o Espírito Santo está desesperado para te mostrar. E antes de continuar, escute. Se você quer fazer parte do exército de Deus que está sendo levantado nesta geração para quebrar maldições e tomar posse da prosperidade divina, então inscreva-se agora neste canal e ative o sininho, porque eu libero palavras proféticas como esta todos os dias e você não pode perder nenhuma. E faça algo agora que vai liberar bênção sobre sua própria vida. Deixe seu like neste vídeo imediatamente, porque quando você declara, através desse gesto simples, que esta palavra tem valor, você está ativando uma lei espiritual de reciprocidade, onde Deus vai honrar sua semente de reconhecimento. Não seja ingrato com a revelação que o céu está te dando de graça, não seja preguiçoso, não. Seja aquele que recebe, mas não retribui. Porque você vai precisar que Deus se lembre de você quando chegar sua hora de clamar por milagres. Seu like não é para mim, é para que o algoritmo leve esta mensagem para outras milhares de pessoas que estão morrendo em miséria e precisam desta libertação tanto quanto você. Então, clica agora mesmo, antes de continuar. Você está cansado de trabalhar duro e não ver resultado? Cansado de dar um passo para frente e 3 para trás? Cansado de ver todo mundo prosperando menos você? Então, respire fundo agora, porque a sua resposta está aqui. E não é coincidência que você clicou neste vídeo justamente hoje, justamente neste momento da sua vida, onde você estava prestes a desistir de tudo. O Senhor me acordou às 3 da manhã com uma palavra profética tão poderosa, tão urgente, tão específica para alguém que está assistindo agora, que eu tremi da cabeça aos pés quando ele me mostrou o que está prestes a acontecer na vida de quem ouvir esta mensagem. Até o final. Escute o que o Espírito Santo me disse textualmente. Há uma maldição financeira geracional sendo quebrada. Agora, sobre a vida de quem está me ouvindo, há correntes caindo no mundo espiritual. Neste exato instante, há anjos sendo despachados do trono de Deus com ordens específicas de abrir portas que estavam trancadas há anos na vida de quem não desligar este vídeo. Você está sentindo algo diferente? Um aperto no peito? Um calor no corpo? Lágrimas querendo brotar sem você entender por quê? Isso não é emocionalismo barato, meu irmão, minha irmã, isso é o Espírito de Deus, confirmando que você foi marcado pelo céu para receber uma virada sobrenatural que começa hoje, agora, através desta mensagem que não veio de mim, mas veio direto do coração do Pai Celestial, que está cansado de ver você sofrer, de ver você humilhado, de ver você passando necessidade quando Ele já preparou uma herança de riqueza e prosperidade com o seu nome escrito nela. Mas atenção, preste muita atenção no que vou falar agora, porque isto é crítico. Se você sair deste vídeo antes do final, se você ignorar esta palavra como se fosse apenas mais uma mensagem motivacional qualquer, você pode estar fechando a porta para o maior milagre financeiro que Deus tinha preparado para você, porque tem timing divino acontecendo aqui, tem um Kairos celestial se abrindo sobre sua vida que pode não se repetir tão cedo. Você realmente quer correr esse risco? Você realmente quer olhar para trás daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, e se arrepender amargamente de ter desperdiçado este momento que Deus orquestrou especialmente para você? Eu tenho certeza absoluta que não. Então fique comigo até o final, porque eu vou te revelar exatamente como São Miguel Arcanjo está sendo comissionado por Deus hoje para quebrar toda maldição sobre sua vida, como ele vai expulsar todo demônio de pobreza que está sugando sua prosperidade,
como ele vai abrir cofres celestiais que estavam lacrados e liberar riqueza divina que vai transbordar na sua conta bancária, na sua casa, na sua família de uma forma tão sobrenatural que até você mesmo vai ficar chocado. E mais, eu vou te ensinar 2 orações poderosas que vão ativar esta libertação financeira imediatamente. Orações que eu mesmo usei quando estava quebrado, desesperado, sem enxergar saída, e que mudaram completamente minha realidade em questão de semanas. Mas antes de chegarmos lá, você precisa entender algo que vai chocar você sobre a origem da sua pobreza. Algo que a maioria dos pregadores não tem coragem de falar porque é uma verdade dura demais, mas que você precisa saber agora se realmente quer ser livre. Deixe-me te contar algo que vai chocar você e ao mesmo tempo vai trazer esperança renovada para seu coração cansado. São Miguel Arcanjo não é apenas uma figura histórica, não é apenas um personagem bíblico distante, mas é o príncipe celestial que o próprio Deus designou para guerrear contra as forças demoníacas que tentam roubar, matar e destruir os planos de prosperidade que o Pai Celestial tem para a sua vida. No livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, vemos que havia um príncipe da Pérsia, uma entidade demoníaca de alta hierarquia, que estava impedindo a resposta da oração de Daniel durante 21 dias inteiros. Mas então Miguel, um dos primeiros príncipes celestiais, veio para guerrear e quebrar aquela resistência espiritual que estava bloqueando a bênção. Meu irmão, minha irmã, se a bênção de Deus está demorando para chegar na sua vida, não é porque Deus não quer te abençoar, não é porque você não merece, não é porque você fez algo errado demais que não possa ser perdoado, mas é porque há uma guerra acontecendo nos lugares celestiais. Há príncipes demoníacos que receberam ordens diretas do inferno para bloquear toda a porta de prosperidade que deveria se abrir na sua vida. Mas hoje, agora mesmo, neste instante enquanto você lê estas palavras, o Senhor dos Exércitos está liberando São Miguel Arcanjo com suas legiões angelicais para guerrear a favor de você, para quebrar toda barreira espiritual, para derrubar todo o altar de feitiçaria levantado contra sua família, para destruir toda palavra de maldição que foi pronunciada sobre sua vida financeira. Pare um instante e sinta o que está acontecendo ao seu redor agora mesmo. Você consegue perceber? Há uma movimentação no mundo espiritual. Há anjos sendo comissionados para ir até sua casa, até seu trabalho, até seu negócio e começar a remover todo o impedimento que estava bloqueando o fluxo de bênçãos que Deus já determinou que chegaria até você. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, está escrito que houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalharam, mas não prevaleceram. Nem mais se achou no céu lugar para eles. Filho de Deus, filha de Deus, esta mesma autoridade que Miguel usou para expulsar o dragão e seus demônios do céu, está sendo liberada sobre sua vida, agora para expulsar toda maldição, toda praga financeira, toda escassez crônica que tem sido a realidade da sua família por anos. O inimigo não tem mais lugar na sua vida financeira, ele não tem mais autoridade sobre sua prosperidade, ele não tem mais poder para continuar roubando o que é seu, por direito de herança como filho do Rei dos Reis. Talvez você esteja se perguntando agora, mas por que eu? Por que minha vida sempre foi marcada pela falta? Por que parece que tudo que eu toco não prospera? Por que meus irmãos na fé estão prosperando e eu continuo aqui lutando para pagar as contas básicas do mês? Deixe-me te revelar algo que o Espírito Santo me mostrou e que vai trazer luz para esta escuridão que tem confundido sua mente. Muitas vezes, a maldição financeira que você está experimentando não começou com você. Ela começou gerações atrás, quando alguém na sua linhagem familiar fez pactos com o inimigo, quando alguém se envolveu com o ocultismo,
macumba, bruxaria, espiritismo, ou quando alguém roubou, enganou, corrompeu, e essas portas espirituais abriram brechas legais para que demônios de pobreza, escassez e miséria se estabelecessem na sua árvore genealógica. Mas escute com atenção esta palavra profética que estou liberando sobre você agora. Toda maldição geracional está sendo quebrada neste momento pelo sangue de Jesus Cristo. São Miguel está sendo enviado para cortar toda a raiz demoníaca que estava sugando a seiva da prosperidade que deveria fluir na sua vida. Ele está arrancando da terra espiritual todo o altar de feitiçaria que seus antepassados levantaram, consciente ou inconscientemente, e está purificando sua linhagem com o fogo do Espírito Santo. O Senhor me mostrou que há pessoas lendo isto agora que estão sofrendo de uma síndrome espiritual que eu chamo de quase prosperidade. Você quase fecha um negócio, mas ele escapa no último momento. Você quase recebe uma promoção, mas alguém toma seu lugar. Você quase consegue juntar dinheiro, mas sempre aparece uma emergência que consome tudo. Isso não é azar, isso não é falta de sorte. Isso é ataque espiritual deliberado e sistêmico contra a sua vida financeira. Em Ageu, capítulo 1, versículo 6, o profeta descreve exatamente esta situação quando diz: vocês semeiam muito e colhem pouco, comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário coloca-o numa bolsa furada. Você já sentiu que está trabalhando duro, se esforçando, correndo atrás, mas o dinheiro escorre por entre seus dedos como areia? Essa bolsa furada que o profeta menciona não é uma metáfora poética apenas, mas é uma realidade espiritual onde há buracos demoníacos na sua vida financeira que precisam ser fechados pelo poder de Deus. E hoje, o Senhor está enviando Miguel, o guerreiro celestial, para costurar esses buracos com linha de ouro celestial, para selar com sangue redentor do Calvário toda a brecha que o diabo estava usando para roubar sua prosperidade. Não ignore esta mensagem como se fosse apenas mais um vídeo religioso que você encontrou na internet. O que você está sentindo no seu peito agora, esse aperto, essa emoção subindo, esse calor no corpo, é o Espírito Santo te tocando e te dizendo que esta palavra não veio para entretê-lo, mas para libertá-lo. Não veio para confortá-lo apenas, mas para confrontar as forças das trevas que têm conspirado contra a sua ascensão financeira. Em Deuteronômio, capítulo 28, Deus estabeleceu um princípio espiritual muito claro. Se você obedecer à voz do Senhor seu Deus, todas estas bênçãos virão sobre você e te alcançarão. Bendito será o fruto do seu ventre, bendito será o fruto da terra, bendito será o fruto dos teus animais, bendita será a tua cesta e a tua amassadeira. O Senhor mandará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, o Senhor te estabelecerá como povo santo. O Senhor te dará abundância de bens. Mas então, por que tantos filhos de Deus estão vivendo na maldição do versículo 15 em diante, ao invés de viverem na bênção dos primeiros 14 versículos? Porque há uma guerra espiritual acontecendo, e muitos crentes não sabem como guerrear, muitos não sabem invocar as hostes celestiais, muitos não sabem quebrar maldições através da autoridade do nome de Jesus. Mas espere, há algo ainda mais profundo que você precisa entender antes de continuarmos. São Miguel não é um santo morto que você deve adorar ou idolatrar. De forma alguma, ele é um servo de Deus, assim como nós somos, mas ele tem uma função específica e uma autoridade concedida por Deus para guerrear contra Satanás e suas hostes. Em Judas, versículo 9, vemos que até mesmo quando Miguel contendeu com o diabo acerca do corpo de Moisés, ele não proferiu juízo blasfemo contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda."
Veja que mesmo um arcanjo, com todo aquele poder, não age por conta própria, mas invoca a autoridade do nome do Senhor. Da mesma forma, nós não oramos para Miguel, nós não pedimos favores a Miguel, mas nós clamamos ao Deus Todo-Poderoso, que é quem comanda os exércitos celestiais. E Ele envia Miguel e suas legiões angelicais para nos auxiliar na batalha espiritual que enfrentamos aqui na terra contra potestades, contra principados, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais, como Paulo descreve em Efésios capítulo 6. Você entende a diferença? Não estamos colocando nossa fé em um anjo, mas estamos reconhecendo que Deus, em sua soberania e sabedoria, criou uma hierarquia celestial para nos ajudar a vencer as batalhas que sozinhos não conseguiríamos vencer. Há quanto tempo você vem lutando sozinho? Há quanto tempo você está tentando resolver seus problemas financeiros apenas na força da carne? Apenas com planejamento humano, apenas com trabalho árduo, sem entender que 80% das suas dificuldades são espirituais e apenas 20% são naturais. Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar, não deve se esforçar, não deve fazer sua parte, mas estou te revelando que se você não guerrear no espírito primeiro, você vai continuar correndo numa esteira sem sair do lugar. Em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, o Senhor disse ao profeta: "Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos." Quantas vezes você já tentou usar sua própria força, sua própria inteligência, sua própria estratégia e acabou frustrado porque nada funcionou? Porque há uma dimensão espiritual que você estava ignorando. Há uma guerra que estava acontecendo enquanto você dormia, enquanto você trabalhava, enquanto você vivia sua vida achando que tudo era apenas coincidência. Agora, escute esta revelação que vai mudar completamente sua perspectiva sobre prosperidade financeira e libertação de maldições. Quando o salmista escreveu o Salmo 91, ele não estava apenas criando um poema bonito para confortar pessoas, ele estava revelando um código espiritual de proteção e prosperidade que poucos crentes realmente entendem e aplicam. Ele disse: "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei." Preste atenção no que vem a seguir, porque é aqui que São Miguel entra na história da sua libertação financeira. "Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas te refugiarás. A sua verdade será o teu pavês e escudo. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia." Você percebe que esta é uma descrição de guerra espiritual? Laços do passarinheiro são armadilhas demoníacas. Peste perniciosa são maldições que se espalham como doenças espirituais. Setas que voam são ataques invisíveis do inimigo, e o próprio Deus promete que vai comandar seus anjos a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Você sente Deus falando com você agora, através destas palavras? Seu coração está acelerado, porque você reconhece que sua história está sendo contada aqui, suas lutas estão sendo expostas, suas dores estão sendo tocadas. Isso é o Espírito Santo confirmando que você não está lendo isto por acidente. Deixe-me te contar algo que aconteceu comigo há alguns anos atrás, quando eu também estava na mesma situação de desespero financeiro que talvez você esteja agora. Eu orava, jejuava, clamava a Deus, mas parecia que o céu estava fechado, parecia que minhas orações não passavam do teto. Eu trabalhava como um escravo, mas o dinheiro nunca era suficiente, sempre faltava, sempre tinha uma conta inesperada, sempre tinha um problema que consumia tudo.
Até que numa noite eu tive um sonho onde vi anjos guerreiros batalhando contra demônios horríveis que estavam ao redor da minha casa, da minha família, do meu trabalho. E no meio daquela batalha havia um anjo que se destacava dos outros, mais imponente, mais poderoso, vestido com armadura brilhante e espada de fogo. E ele estava cortando correntes invisíveis que estavam amarradas ao redor do meu pescoço, da minha cintura, dos meus pulsos. Quando acordei daquele sonho, algo havia mudado em mim. Eu sabia que Deus tinha me mostrado a dimensão espiritual da minha batalha financeira. E comecei a orar de forma diferente. Comecei a invocar a autoridade do nome de Jesus sobre minha vida. Comecei a clamar para que Deus enviasse seus anjos guerreiros para quebrar toda maldição. E em questão de semanas, minha situação começou a mudar. Portas começaram a se abrir. Oportunidades começaram a aparecer. Dinheiro começou a fluir de fontes que eu nem imaginava. Mas o que vou falar agora vai surpreender você e talvez até incomodar você um pouco. Nem toda pobreza é maldição, nem toda dificuldade financeira é ataque demoníaco. Às vezes, Deus permite que passemos por um deserto financeiro para nos ensinar dependência dele, para nos libertar da idolatria ao dinheiro, para nos preparar para a grande prosperidade que ele tem planejado para nós. O problema é quando aquela dificuldade se torna crônica, se torna geracional, se torna um padrão que se repete na sua vida e na vida de todos ao seu redor da mesma família. Aí sim temos um indicativo claro de que há uma maldição operando. E é exatamente para quebrar este tipo de maldição que São Miguel está sendo comissionado por Deus hoje sobre sua vida. Em Malaquias, capítulo 3. Versículo 11. O Senhor faz uma promessa poderosa. Eu reprovarei por vossa causa o devorador, e ele não vos destruirá os frutos da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Você sabe quem é este devorador que Deus promete repreender? É o próprio Satanás e seus demônios, que têm a função específica de devorar, consumir, destruir os frutos do seu trabalho, os frutos da sua terra, os frutos da sua vida. Mas quando você entra em aliança com Deus, através dos dízimos e ofertas, quando você honra o Senhor com seus primeiros frutos, o próprio Deus se responsabiliza por repreender o devorador e ele usa Miguel e os exércitos celestiais para executar esta repreensão. Apenas pare e respire. O que o Espírito está querendo te dizer neste momento? Há algo se movendo dentro de você, uma inquietação santa, um desejo ardente de finalmente ver mudança real na sua vida financeira. Não lute contra isso, não endureça seu coração. Deixe o Espírito Santo trabalhar em você agora. Sabe qual é uma das maiores estratégias do inimigo para manter as pessoas presas na pobreza? É fazer com que elas acreditem que Deus não se importa com dinheiro, que Deus não quer que você prospere, que pobreza é sinônimo de santidade. Mas isso é uma mentira diabólica que precisa ser arrancada da sua mente agora mesmo. Em 3 de João, versículo 2, o apóstolo escreve: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Veja que a prosperidade financeira está diretamente ligada à prosperidade da alma. Não são coisas separadas, mas são aspectos integrados da vontade de Deus para a sua vida. Deus não quer que você seja pobre. Deus não se alegra vendo seus filhos passando necessidade, humilhação, vergonha por causa de dívidas e falta de recursos. O próprio Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Abundância não significa apenas vida espiritual rica, mas significa vida plena em todas as áreas, espiritual, emocional, física, relacional e também financeira. Mas agora precisamos ir mais fundo.
porque há um segredo que poucos pregadores têm coragem de falar, porque é um tema delicado e muitas vezes mal compreendido. O papel da generosidade na quebra de maldições financeiras. Você sabia que uma das formas mais poderosas de quebrar o ciclo de pobreza é através da generosidade radical? Parece contraditório, não é? Como você vai ser generoso se você mal tem para suas próprias necessidades? Mas escute esta palavra profética. Quando você dá do pouco que tem, quando você semeia mesmo na escassez, quando você ajuda alguém mesmo estando necessitado, você está ativando uma lei espiritual descrita em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Esta não é uma promessa humana, é uma promessa divina. É Deus assumindo o compromisso pessoal de devolver multiplicado tudo que você semear no reino. E quando você quebra o espírito de avareza, de apego doentio ao dinheiro, de medo de faltar, você está cortando uma das raízes mais profundas que sustentam a maldição de pobreza na sua vida. Agora chegou o momento de você parar de apenas ler e começar a agir no mundo espiritual através da oração. Não passe por cima desta oração como se fosse apenas um texto bonito, porque esta oração vai ser o portal que vai trazer a intervenção angelical de São Miguel diretamente para dentro da sua casa, da sua família, da sua vida financeira. Se estiver em um lugar onde você possa falar em voz alta, fale, porque há poder na palavra falada. Se não puder falar alto, fale no seu coração, mas com fé absoluta, sabendo que Deus ouve até os gemidos inexprimíveis. Coloque sua mão direita sobre seu coração agora. Feche seus olhos se for possível e ore assim comigo. Repita cada palavra com convicção e autoridade no nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, eu venho diante do teu trono de graça, neste momento, reconhecendo que sou teu filho, sou tua filha, comprado pelo teu sangue precioso derramado no Calvário. Eu declaro que toda maldição financeira que tem operado na minha vida e na minha família está quebrada agora pelo poder do sangue do Cordeiro. Eu invoco a autoridade do teu nome sobre toda a força demoníaca que tem roubado minha prosperidade, que tem bloqueado minhas portas de bênção, que tem devorado os frutos do meu trabalho. Pai Celestial, eu te peço agora que envies o arcanjo Miguel com suas legiões angelicais para guerrear a favor da minha vida, para derrubar todo o altar de feitiçaria levantado contra mim, para cortar toda a corrente de pobreza geracional que tem me mantido preso. Eu renuncio a todo pacto que meus antepassados fizeram com o inimigo. Eu cancelo toda palavra de maldição que foi pronunciada sobre minha linhagem familiar. Eu quebro todo voto de pobreza, toda mentalidade de escassez, todo espírito de preguiça, todo demônio de autossabotagem financeira. Senhor, eu declaro que a partir de hoje, minha vida entra numa nova estação de prosperidade sobrenatural. Que portas que estavam fechadas se abrirão. Que oportunidades que eu nem imaginava começarão a aparecer. Que dinheiro começará a fluir de fontes inesperadas. Eu recebo agora a unção de prosperidade que está sendo derramada sobre minha vida pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Algo acabou de acontecer no mundo espiritual. Você pode não ver com os olhos naturais, mas eu te garanto que há uma movimentação celestial agora mesmo em seu favor. Anjos foram despachados do trono de Deus com ordens específicas de executar libertação e restauração na sua vida financeira. Mas não pense que a guerra acabou, porque ainda há mais chão para percorrermos juntos nesta jornada de revelação. Preciso te contar sobre algo que o Espírito Santo me revelou recentemente,
sobre a diferença entre prosperidade e riqueza, porque muitos cristãos confundem estes dois conceitos e acabam frustrando os planos de Deus para suas vidas. Riqueza é acúmulo de bens materiais, é ter muito dinheiro no banco, muitas propriedades, muitos investimentos, mas prosperidade é muito mais profundo do que isso. Prosperidade é estar no centro da vontade de Deus, onde Ele provê exatamente o que você precisa para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Algumas pessoas são chamadas para serem ricas, porque Deus precisa de financiadores do reino, pessoas que vão sustentar missões, construir igrejas, ajudar os pobres em larga escala. Mas outras pessoas são chamadas para serem prósperas no sentido de terem o suficiente para viver com dignidade, honrar a Deus com suas finanças, ser uma bênção para quem está ao redor, sem necessariamente serem milionárias. O que você precisa buscar não é riqueza como um fim em si mesmo, mas você precisa buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Como Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 33, e então todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando sua prioridade é o reino, quando seu coração está alinhado com os propósitos eternos de Deus, quando você não está servindo ao dinheiro, mas está usando o dinheiro para servir a Deus e ao próximo, então, você entra numa dimensão de provisão sobrenatural, onde o próprio Deus se torna responsável por suprir todas as suas necessidades segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus, como Paulo escreveu aos Filipenses capítulo 4, versículo 19. E quando Deus assume a responsabilidade pela sua provisão, nenhum demônio no inferno tem poder para impedir que você seja suprido, porque é o próprio Todo-Poderoso quem está cuidando de você, como um pai cuida do seu filho amado. Mas há um erro terrível que muitos crentes cometem e que anula o poder da oração que você acabou de fazer. Eles oram pedindo libertação financeira, mas depois voltam a viver do mesmo jeito que viviam antes, com os mesmos hábitos destrutivos, a mesma mentalidade de pobreza, os mesmos padrões de autossabotagem. Meu irmão, minha irmã, escute esta palavra dura, mas necessária, que o Espírito Santo está colocando na minha boca agora. Se você continuar gastando mais do que ganha, se você continuar fazendo dívidas irresponsáveis, se você continuar comprando coisas que não precisa para impressionar pessoas que não se importam com você, se você continuar sendo infiel nos dízimos e ofertas, se você continuar sendo egoísta e mesquinho com os necessitados, então nem Miguel, nem todos os anjos do céu juntos poderão quebrar a maldição financeira que você mesmo está alimentando com suas próprias escolhas. A libertação precisa vir acompanhada de transformação de caráter, de renovação da mente, de mudança de hábitos. Senão, você vai ser como aquele homem que Jesus libertou de um demônio, mas depois deixou a casa vazia, varrida e ornamentada, e o demônio voltou trazendo outros 7 piores do que ele. E o estado final daquele homem ficou pior do que o primeiro, como está registrado em Mateus capítulo 12. Você está preparado para ouvir algo que vai doer, mas que vai te libertar? Nem todo mundo que está pobre é vítima de maldição. Alguns estão colhendo as consequências naturais da preguiça, da irresponsabilidade, da falta de sabedoria na gestão dos recursos que Deus já deu. Provérbios está cheio de advertências sobre este tema. O preguiçoso mete a mão no prato, mas não tem disposição nem de levá-la à boca. Quanto tempo você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando você vai se levantar do seu sono? Um pouco para dormir, um pouco para dormitar, um pouco para cruzar os braços, e assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Deus
não vai fazer por você o que você tem capacidade de fazer por si mesmo. Se você tem 2 braços, 2 pernas, uma mente sã, então você precisa trabalhar, você precisa se esforçar, você precisa buscar conhecimento, você precisa desenvolver habilidades, você precisa sair da zona de conforto. A libertação que estamos clamando hoje, através da intervenção de São Miguel, é para quebrar as maldições espirituais que estão além do seu controle, as amarras geracionais que você não colocou, mas que está carregando. As investidas demoníacas que, não importa o quanto você se esforce, parecem anular todo o seu trabalho. Mas não é para te dar uma desculpa para continuar na mediocridade quando Deus está te chamando para a excelência. E aqui está o que vai fazer toda a diferença entre você apenas ter uma experiência emocional agora e você realmente experimentar transformação duradoura na sua vida financeira. Você precisa entender que São Miguel e os anjos guerreiros não vão fazer tudo por você enquanto você fica sentado esperando um milagre cair do céu. Mas eles vão abrir portas que estavam fechadas. E então você precisa ter coragem de entrar. Eles vão remover obstáculos que estavam no seu caminho. Mas então você precisa ter disposição de caminhar. Eles vão quebrar correntes que te prendiam. Mas então você precisa ter sabedoria para não colocar novamente aquelas correntes através de escolhas erradas. É uma parceria entre o mundo espiritual e o mundo natural, entre a fé e as obras, entre a oração e a ação. Porque como Tiago escreveu no capítulo 2, versículo 26, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Você precisa orar como se tudo dependesse de Deus, mas você precisa trabalhar como se tudo dependesse de você. E quando você une estes 2 princípios, você se torna uma força imparável no reino natural e no reino espiritual. Deixe-me te fazer uma pergunta que vai mexer com você. Quantas pessoas você conhece que vivem reclamando da situação financeira, gemendo sob o peso das dívidas, mas não fazem absolutamente nada para mudar? Não buscam conhecimento sobre educação financeira, não procuram novas oportunidades de trabalho, não desenvolvem novas habilidades, não economizam nenhum centavo do que ganham, gastam tudo em futilidades e depois culpam o diabo pela pobreza em que se encontram. O diabo está envolvido, sim, não tenha dúvida disso. Ele trabalha dia e noite para manter as pessoas presas na miséria. Mas ele não pode fazer nada quando um filho de Deus se levanta em autoridade espiritual, quebra as maldições através da oração fervorosa e depois age com sabedoria e diligência no mundo natural. Esta é a fórmula que está sendo revelada a você agora. E se você aplicar fielmente cada parte desta fórmula, eu te garanto, pelo Espírito Santo que habita em mim, que sua vida financeira nunca mais será a mesma a partir de hoje. Agora, eu preciso falar sobre um tema que muitos líderes religiosos evitam porque é polêmico e pode trazer perseguição. A inveja, a feitiçaria e os ataques espirituais que vêm de pessoas próximas a você. Você sabia que algumas das maldições mais fortes que operam sobre a vida das pessoas não vêm do diabo diretamente, mas vêm de outros seres humanos que foram usados como instrumentos de Satanás? Em Gálatas, capítulo 3, versículo 1, Paulo pergunta aos cristãos daquela região: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? E a palavra grega usada ali para fascinou é baskaino, que significa literalmente enfeitiçar através do olhar maligno. Havia bruxaria, feitiçaria, maldições sendo lançadas sobre aqueles crentes, e Paulo está os alertando sobre este perigo. Quantas vezes você já sentiu que havia olhares de inveja sobre você? Quantas vezes pessoas que deveriam torcer pelo seu sucesso demonstraram ciúmes disfarçados quando algo de bom acontecia na sua vida?
Quantas vezes você percebeu que depois de visitar determinada pessoa ou determinado lugar, sua vida começava a desandar sem explicação lógica? Isto não é paranoia, isto não é superstição, isto é guerra espiritual real. E São Miguel está sendo enviado agora para quebrar toda a feitiçaria, toda a inveja, todo o olho gordo, toda em palavra de maldição que foi lançada sobre você por pessoas que se diziam suas amigas, seus parentes, seus colegas de trabalho, até mesmo seus irmãos de igreja. Tem algo muito importante que você precisa saber que vai te dar discernimento e proteção. Nem toda oração que fazem por você é uma oração sincera, pedindo bênção para a sua vida. Algumas pessoas oram contra você, disfarçando de oração a favor. Elas dizem amém quando você compartilha uma vitória, mas no coração estão pedindo a Deus que tire aquilo de você. Elas sorriem na sua frente, mas pelas costas falam mal, semeiam discórdia, espalham boatos, tentam destruir sua reputação. E o mais triste é que muitas vezes estas pessoas estão dentro das igrejas, sentadas nos mesmos bancos que você, cantando os mesmos louvores, mas com corações cheios de inveja e amargura. Mas escute esta palavra profética: todo instrumento preparado contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça, que vem de mim, diz o Senhor, como está escrito em Isaías capítulo 54, versículo 17. Não importa quantas pessoas estejam conspirando contra você, não importa quantas maldições tenham sido lançadas sobre sua vida, não importa quantos trabalhos de macumba foram feitos usando o seu nome. Quando você está debaixo da cobertura do sangue de Jesus e quando os anjos guerreiros de Deus estão ao seu redor, nenhuma arma forjada contra você prosperará. Sabe o que mais o Espírito me mostrou? Há uma diferença gigantesca entre batalha espiritual e neurose espiritual. Batalha espiritual é quando você discerne corretamente que há uma investida demoníaca acontecendo e você usa as armas espirituais certas para vencer. Oração, jejum, palavra de Deus, sangue de Jesus, autoridade no nome de Jesus. Neurose espiritual é quando você vê demônio em tudo, quando você vive com medo constante de ataques, quando você não consegue dormir de noite porque acha que há bruxas voando sobre sua casa, quando cada problema que você enfrenta você atribui a uma maldição, ao invés de assumir responsabilidade pelas consequências das suas próprias escolhas erradas. O inimigo adora crentes neuróticos, porque eles gastam toda a sua energia espiritual combatendo sombras, enquanto o verdadeiro inimigo está agindo em áreas que eles nem percebem. Você precisa de discernimento espiritual. Você precisa pedir a Deus sabedoria para distinguir entre ataques reais e provações naturais da vida, entre maldições demoníacas e colheitas de sementes ruins que você mesmo plantou. Mas agora, deixe-me te contar algo maravilhoso que vai encher seu coração de esperança e fé renovada. Quando você clama a Deus com sinceridade, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você perdoa aqueles que te fizeram mal, quando você renuncia a todo o envolvimento com ocultismo e feitiçaria, mesmo que tenha sido anos atrás, quando você se consagra completamente ao Senhor sem reservas, algo poderoso acontece no mundo espiritual. É como se uma sirene celestial fosse acionada no céu, alertando todas as hostes angelicais de que há um Filho de Deus clamando por socorro. E imediatamente o Senhor dos Exércitos dá a ordem: mandem Miguel, mandem Gabriel, mandem as legiões de anjos guerreiros, mandem anjos de provisão, mandem anjos de proteção, mandem anjos de cura, vão agora e libertem meu filho, quebrem toda a corrente, expulsem todo o demônio, abram toda a porta de bênção, e quando este despacho celestial chega até onde você está,
Não há poder no inferno que possa impedir a manifestação da glória de Deus na sua vida. É isto que está acontecendo agora, enquanto você lê estas palavras. Você pode não estar vendo, mas eu estou vendo no Espírito. Há anjos ao seu redor neste momento, há uma luz celestial te envolvendo, há correntes sendo quebradas, há grilhões caindo ao chão, há portas enferrujadas rangendo e se abrindo depois de anos trancadas. O que vou revelar agora é tão importante que eu preciso que você leia com atenção redobrada. Existe uma conexão poderosa entre perdão e prosperidade financeira que a maioria dos cristãos desconhece completamente. Quando você guarda rancor, quando você vive em amargura, quando você não perdoa aqueles que te machucaram, você está criando bloqueios espirituais que impedem o fluxo de bênçãos de Deus na sua vida. Jesus disse em Marcos capítulo 11, versículo 25, quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Você entende a gravidade desta palavra? Seu não perdão não apenas bloqueia o perdão de Deus sobre seus pecados, mas também bloqueia todas as outras bênçãos que Ele quer derramar sobre você, incluindo bênçãos financeiras. Há pessoas que estão orando, jejuando, clamando por libertação financeira, mas estão com o coração cheio de ódio, mágoa, ressentimento contra pais, mães, irmãos, ex-cônjuges, ex-patrões, ex-amigos. E enquanto estas raízes de amargura não forem arrancadas, a prosperidade não vai fluir plenamente. Tire um momento agora, não passe por cima disto, porque o que vou te pedir pode ser uma das coisas mais difíceis que você já fez na vida, mas também pode ser a chave que vai abrir o cofre celestial sobre sua vida. Traga à memória agora mesmo todas as pessoas que te machucaram, que te traíram, que te enganaram, que te roubaram, que destruíram seus sonhos, que falaram mal de você, que te abandonaram quando você mais precisava. E em vez de sentir raiva ou desejo de vingança, diga em voz alta ou no seu coração: eu perdoo fulano de tal. Eu libero fulano de tal da dívida que ele tem comigo. Eu entrego nas mãos de Deus todo o mal que ele me fez. Eu renuncio a todo desejo de vingança. Eu escolho abençoar esta pessoa mesmo que ela tenha me amaldiçoado. Isto não significa que você vai confiar novamente naquela pessoa. Não significa que você vai se colocar novamente numa posição de vulnerabilidade, onde ela possa te ferir de novo. Mas significa que você está cortando os laços espirituais negativos que te prendiam a ela e que estavam drenando sua energia espiritual e bloqueando suas bênçãos. Quando você perdoa, você não está liberando a pessoa que te machucou, você está se libertando da prisão emocional e espiritual em que você mesmo estava preso. Agora preciso te contar sobre uma revelação que recebi do Espírito Santo sobre a diferença entre fé e presunção. Porque muitos crentes estão confundindo uma coisa com a outra e acabam frustrados quando não veem os resultados que esperavam. Fé é confiar em Deus e em suas promessas, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. É agir com base na palavra revelada de Deus. É crer que o impossível é possível para aquele que tudo pode. Presunção é forçar Deus a fazer o que você quer, do jeito que você quer, no tempo que você quer. É fazer loucuras e depois esperar que Deus conserte a bagunça. É gastar dinheiro que você não tem e depois clamar por um milagre financeiro. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas e pediu para ir até ele, Jesus disse: vem. E enquanto Pedro manteve os olhos em Jesus, ele andou sobre as águas também. Mas quando ele olhou para as circunstâncias, para o vento, para as ondas, ele começou a afundar. Isto é fé, andar sobre as águas quando Jesus te chama. Presunção seria Pedro pular do barco sem Jesus ter chamado e depois culpar Jesus por ter afundado.
Você entende a diferença? Quando você está agindo em fé genuína, há paz no seu espírito mesmo em meio à tempestade, mas quando você está agindo em presunção, há inquietação, há ansiedade, há uma voz interior te dizendo que algo não está certo. E agora, meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos a um ponto crucial desta jornada espiritual, onde você precisa tomar uma decisão que vai determinar se tudo que você leu até aqui vai resultar em transformação real ou vai ser apenas mais uma mensagem bonita que você esquecerá daqui a alguns dias. São Miguel e suas legiões angelicais foram comissionados por Deus para guerrear a favor de você. Maldições estão sendo quebradas agora mesmo. Portas estão sendo abertas, recursos estão sendo liberados do céu. Mas você precisa fazer sua parte. Você precisa se posicionar em obediência radical a Deus. Você precisa alinhar sua vida com os princípios bíblicos de mordomia financeira. Você precisa ser fiel nos dízimos e generoso nas ofertas. Você precisa trabalhar com excelência em tudo que fizer, como se estivesse trabalhando para o próprio Senhor. Você precisa buscar conhecimento e sabedoria para gerir bem os recursos que Deus vai te dar. Você precisa cortar gastos desnecessários e viver dentro das suas possibilidades, enquanto Deus multiplica sua capacidade de gerar renda. Esta não é uma palavra de comodismo, não é uma mensagem de conformismo com a mediocridade, mas é um chamado para você se levantar como o gigante espiritual que você é, tomar posse da sua herança como filho do rei e andar na plenitude do que Deus já preparou para você desde antes da fundação do mundo. Mas há ainda uma última coisa que eu preciso te dizer antes de chegarmos à nossa oração final. E esta palavra pode ser a mais importante de todas. Tudo que você conquistar financeiramente, toda a prosperidade que vier, toda a abundância que se manifestar, não é para você entesourar, não é para você gastar em luxos desnecessários, enquanto o mundo está perdido e morrendo de fome física e espiritual. Mas é para você ser um canal de bênção, um instrumento nas mãos de Deus, para expandir o reino, para ajudar os necessitados, para financiar missões, para sustentar ministérios, para ser luz na escuridão. Quando você entende que você é apenas um mordomo e não o dono dos recursos que Deus coloca nas suas mãos, quando você se vê como um canal e não como um reservatório, quando você vive com as mãos abertas, tanto para receber quanto para dar, então você entra numa dimensão de provisão sobrenatural, onde quanto mais você dá, mais recebe, onde suas fontes nunca secam, onde seu celeiro está sempre cheio mesmo quando deveria estar vazio. Esta é a economia do reino, completamente diferente da economia do mundo. E quando você opera pelos princípios do reino celestial, ao invés dos princípios do sistema mundano, você experimenta milagres financeiros que desafiam toda a lógica humana. Agora sim, chegou o momento da nossa segunda oração. E esta vai ser ainda mais poderosa que a primeira, porque você já foi preparado através de tudo que leu até aqui. Seu espírito já foi sensibilizado, sua fé já foi ativada. E agora vamos juntos clamar ao céu por uma transformação completa e duradoura em todas as áreas da sua vida, especialmente na área financeira. Fique de pé se você puder, levante suas mãos para o céu, feche seus olhos, toque seu coração com sua mão direita e com toda a fé que você conseguir reunir dentro de você, com toda a convicção de que Deus está ouvindo cada palavra, repita comigo esta oração que vai abalar o mundo espiritual e trazer manifestações concretas no mundo natural. Pai Celestial, eu venho diante de Ti agora não com minhas próprias forças, mas revestido do sangue de Jesus Cristo, meu Salvador e Senhor. Eu reconheço que pequei, que falhei, que muitas vezes fui infiel a Ti e aos Teus princípios, mas eu sei que Tua misericórdia é nova a cada manhã.
e que tu não desprezas um coração quebrantado e contrito. Senhor, eu me arrependo de toda idolatria ao dinheiro, de toda avareza, de toda infidelidade nos dízimos, de toda mesquinharia com os necessitados, de toda irresponsabilidade financeira. Eu confesso que muitas vezes culpei o diabo por pobreza que eu mesmo criei através das minhas escolhas erradas. Perdoa-me, Senhor, e me dá um coração novo, uma mente renovada, uma visão transformada sobre dinheiro e prosperidade. Pai, eu clamo agora pela intervenção dos exércitos celestiais. Eu peço que envies Miguel e todos os anjos guerreiros para quebrar toda a maldição geracional sobre minha vida, para derrubar todo altar de feitiçaria, para expulsar todo demônio de pobreza, miséria e escassez. Eu declaro que o devorador está sendo repreendido agora, em nome de Jesus, que toda feitiçaria está sendo desfeita, que toda inveja está voltando para quem a lançou, que toda palavra de maldição está sendo cancelada pelo poder do sangue do Cordeiro. Senhor, eu entrego a Ti minhas finanças, meu trabalho, meus negócios, minhas dívidas, meus sonhos, meus projetos, e peço que Tu assumes o controle total, que Tua sabedoria me guie em cada decisão financeira, que Teu favor me abra portas que homem nenhum pode fechar, que Tua provisão sobrenatural flua constantemente na minha vida. Eu me comprometo a ser fiel nos dízimos, generoso nas ofertas, prudente nos gastos, diligente no trabalho e sempre disposto a ser um canal de bênção para outros. Não permita que eu esqueça de onde veio a prosperidade quando ela chegar, que eu jamais me torne soberbo ou insensível aos necessitados. Eu recebo agora a unção de prosperidade, a sabedoria de Salomão, o favor de José, a multiplicação de Isaque, a proteção de Davi, e declaro que de hoje em diante minha história será reescrita pela Tua mão poderosa. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, algo poderoso acabou de acontecer no mundo espiritual. E você vai começar a ver manifestações no mundo natural muito em breve. Pode ser ainda esta semana, pode ser ainda hoje, pode ser neste exato momento em que você termina de ler esta mensagem. Não duvide, não questione, não deixe que o inimigo roube esta semente de fé que foi plantada no seu coração agora. Mantenha-se firme na palavra, persevere em oração, ande em obediência e testemunhe os milagres que Deus vai operar na sua vida. São Miguel e os anjos de Deus estão trabalhando a seu favor agora. Barreiras espirituais foram derrubadas, correntes foram quebradas, portas foram abertas, e você está entrando numa nova temporada, onde tudo que o diabo roubou será restituído multiplicado, onde cada lágrima que você derramou será transformada em dança, onde cada noite de desespero será seguida por uma manhã de alegria e vitória. Você não está sozinho nesta batalha. O Senhor dos Exércitos está contigo. Ele vai adiante de ti, preparando o caminho. Ele vai atrás de ti, protegendo tua retaguarda. Ele está acima de ti, cobrindo-te com suas asas. Ele está ao teu redor como muralha de fogo. E nada, nem ninguém poderá te impedir de alcançar o destino glorioso que Ele preparou para ti desde antes da fundação do mundo. Creia, filho de Deus. Creia, filha de Deus, porque é chegada a tua hora, é chegado o teu tempo, é chegado o teu momento de virada sobrenatural. A glória póstuma será maior que a primeira, e você vai testemunhar com seus próprios olhos a fidelidade daquele que prometeu e que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Levante a cabeça, endireita tuas costas, enxugue essas lágrimas, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e tua manhã está raiando agora, tua vitória está chegando agora, tua libertação está se manifestando agora.
Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo, tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas, e ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua e o Senhor está esperando a sua resposta.